gente. Tudo bem? Aula de Geografia! Isso aí, aula de Geografia, animação total. E passo a bola para animação do meu professor, meu querido amigo, senhor Antônio Rússio. Animação. Animação. Olá, alunos, professores e a todos que estão aí para acompanhar mais uma aula do 8º ano, dos anos finais aí, aula de Geografia. Nós vamos falar aí, põe um tema aí da aula que eu mesmo vou falar. A influência da tecnologia no Brasil, parte 1, e agora eu repasso para minha amiga aqui, a Juliana, que vai falar o que nós vamos trabalhar. Vamos, mas você quer agora ou vem primeira coisa? Tá bom. Vamos lá. Habilidade do currículo EF07GE22. Caracterizar os espaços industriais tecnológicos e discutir o papel das políticas governamentais e a criação ou expansão dos centros tecnológicos e de pesquisa em diferentes regiões brasileiras, em especial no estado de São Paulo. Unidade temática, mundo do trabalho. Objetos de conhecimento, desigualdade social e o trabalho. É isso aí. Eu vou pedir licença a todos vocês, mas eu vou ser obrigado a mandar um feliz aniversário para a minha esposa, que está completando... Ah, não pode falar, né? Mas está fazendo aniversário, eu tinha esquecido, tá? Mas, ó, lembrei, tá? Não esqueceu então, não, fazer não conta. Claro, não pode contar, Não, né? não pode. Então, parabéns aí para Maria Tereza, minha esposa que me aguenta há 24 anos, que manda eu lavar a louça todo dia, eu vou, com certeza. Então, um feliz aniversário aí, que Deus sempre ilumine o seu coração. E vamos estar aí para a nossa aula. Pode mandar no chat aí um feliz aniversário para minha esposa, para levantar o astral dela. Eu estou printando aqui, ó. Eu estou printando, professores. Mandem aqui, que eu vou printar e vou mandar para Tereza. Tereza, o meu carinho, o meu agradecimento, minhas felicitações para você. Que seu dia seja repleto de surpresas, que eu espero que o meu amigo Antônio faça para você. Isso, e acompanha a aula aí também, hein? Vamos lá. Então vamos ver um vídeo agora, falando aí sobre... Entenda o que é a tecnologia 5G e como ela pode impactar o futuro do Brasil. E daqui a pouco a gente volta. Valeu, moçada! O 5G vem por aí. Deve chegar até você, que mora nas maiores cidades do país, já no final do ano que vem, se não houver novo atraso do leilão de frequências que está sendo preparado pela Anatel, a agência reguladora das telecomunicações. Mas afinal, o que é esse tal de 5G? É muito melhor mesmo que o 4G que eu uso atualmente aqui no meu celular? Uma tecnologia que é capaz de estar presente em praticamente todos os processos de produção. As redes 5G possibilitam a conexão de até 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Isso é bem mais do que os atuais 100 mil dispositivos possibilitados pelas redes 4G. A gente fala, inclusive, que o 5G é tão importante como foi a invenção da energia elétrica. Eu acho que vai ser uma transformação bastante grande em relação ao que a gente tem atualmente, né? Então, quando a gente fala com 5G, a gente tem uma confiabilidade que os dados que são transmitidos, ele tem uma segurança de que 99,99999% das vezes, esses dados vão chegar ao seu destino, o que a gente não tinha antes. É muito mais do que uma simples evolução das tecnologias anteriores, como explica o físico Paulo Rogério Foina, pós-doutor em engenharia de sistemas. É realmente uma revolução. A 4G é uma evolução da 3G, é a 3G mais rápida. A 5G não, ela incorpora fatores tecnológicos totalmente revolucionários em relação à 4G, que permite não só alta velocidade, 10 a 20 vezes mais rápido que uma 4G, maior velocidade leva a maior capacidade de trânsito de dados, tanto para upload como para download, para quem baixa filmes, jogos, etc. Isso é importante, maior capacidade e principalmente menor latência. Latência é o tempo que uma informação demora para transitar em toda a rede e chegar aonde tem que chegar. O 5G é então uma mudança drástica e para muito melhor. Tudo que você faz hoje com seu smartphone ou tablet, você vai fazer com mais qualidade e mais velocidade. Se você lembrar do início da conexão no seu celular, para agora você entende o quanto que o 5G ele é mais importante.
A diferença é gritante. É um pouco a experiência que você tem AM, FM e CD, né? Aquela experiência que você tem de maior quantidade de informação, melhor a qualidade de música. Imagina a sua televisão, imagina a sua geladeira, imagina o seu armário, imagina suas câmeras, todos esses dispositivos conectados numa rede mundial e trocando informação com o fabricante, trocando informação com as centrais de gerência, enfim, utilizando toda essa infraestrutura para te dar algum tipo de serviço. Marcos Ferrari é o presidente do sindicato que reúne as maiores operadoras de telecomunicações do Brasil. Para ele, 5G é sinônimo de transformação. Vai mudar a maneira de produzir, vai mudar a maneira das pessoas se relacionarem. Não é apenas uma velocidade mais rápida, claro que é isso, mas é muito mais, porque vai permitir, talvez, chegarmos de fato naquele cenário futurista que nós tínhamos há um tempo atrás. Então, estamos falando de rebanho conectado, de lavoura conectada, estamos falando de cidades inteligentes, né, de internet das coisas, as coisas falando uma com a outra, sem intervenção humana. Então, de fato, vai ser uma grande revolução nesse século. É uma conectividade que vai dar suporte a novos modelos de negócios, a novos use cases para a população e para a atividade industrial também, né? É muito importante na indústria 4.0. O 5G é a conectividade que vai dar suporte ao que as chamadas cidades inteligentes, a internet das coisas, de uma forma muito mais eficiente. Deu para se convencer que o 5G vai mexer muito com a sua vida? Vai sim. Vai mexer com a sua vida, vai mexer com a minha vida, vai mexer com a vida de todo mundo, em todo mundo. Vai mexer até com os aparelhos que você usa todo dia, as coisas da sua vida. Bom, é isso aí, né? A gente vê o vídeo aí, né, e faz aquela diferenciação, né? Quando o 4G surge, é uma evolução do 3G, mas quando o 5G surgir, é uma revolução comparado ao surgimento da energia elétrica, né? Você já estava esperando aí o 5G no seu celular? Eu estava, por isso que começou a aula, eu estava aqui, ó, ligadaça no celular, porque a gente hoje somos dependentes dessa máquina aqui, ó. Eu fico imaginando, né? Já é, né, dependente do celular com 4G. Agora imagina quando tiver o 5G no celular dela, o que vai ser no celular, né? Tá certo? Bom, vamos lá para a próxima tela, né, que a gente vai ver aí algumas questões aí dessa tecnologia aqui no Brasil. Instituições de política industrial e tecnológica do Brasil. Então, a construção institucional visando ao desenvolvimento industrial e tecnológico do país começou há mais de meio século. O fato de algumas das instituições atuais da área serem antigas não é, em si, um mal. Instituições sólidas podem e devem ser duradouras, mas precisam evoluir, mudar, adaptar-se às mudanças econômicas, tecnológicas, estruturais, organizacionais e sociais. Do contrário, passam a dificultar o desenvolvimento econômico, o progresso técnico e a melhoria do bem-estar social. E é isso que é interessante retratar, né? Precisam de outras instituições para ajudar essas instituições, empresas, né, de vários setores da economia, a se transformarem. E, através da tecnologia, e cada vez mais rápido a tecnologia vai avançando, ela vai proporcionar assim, uma agilidade no comércio, na economia e na própria sociedade aqui no Brasil, né? Quando se falou aí de cidades inteligentes, né, essa desenvoltura, né, a gente está aqui olhando no estúdio, nos bastidores a gente vê um monte de cabos, né, interligando aí com câmeras, com microfone, né, e esses cabos aí poderão sumir aí na introdução do 5G, as empresas se interligando, as fazendas, né, na produção, tanto na agricultura como na pecuária. Isso é uma transformação, realmente é uma revolução, mas que precisa, né, de investimento dentro da própria tecnologia e, logicamente, dentro do próprio país, para nós não ficarmos dependentes de outros países que já estão utilizando o 5G, né? Então, quando ele falou no vídeo em cidades inteligentes, a gente tem cidades inteligentes, né, em várias partes aí do mundo, né? Mas temos aqui no Brasil, por exemplo, lá em Foz do Iguaçu, um bairro inteligente, né, que faz parte lá do círculo lá da Sete Quedas, né, com a hidrelétrica de Itaipu. Lá tem um bairro que é um bairro inteligente, é um bairro, né? Imagina quando for uma cidade, um estado e o país, né, tendo essa
esse processo tecnológico bem mais avançado. Nós estamos no caminho, né? O que precisa mais é de investimento em P&D, pesquisa e desenvolvimento, que a gente vê aqui em várias aulas de geografia, tanto nos anos finais como no ensino médio. Vamos lá para a próxima tela, que aí a gente vê, né, algumas instituições aí que dão suporte para essa questão aí da pesquisa e desenvolvimento. E não é só na questão aí de normas técnicas, como por exemplo a gente tem aqui o Inmetro, né, que trata aí das normas técnicas. Tem também a questão do financiamento, aqui ó, o Banco Nacional de Desenvolvimento, trata aí do financiamento para investimento, né, tanto aí para empresas, né, como também para exportação. Aqui a FINEP também tratando aí de investimentos, a questão do fomento no P&D, na CNPq aqui, ó, pesquisa e científica tecnológica, ou seja, são inúmeras as empresas que estão por trás dessa questão aí, né, de se investir em tecnologia. Quando fala em investir, né, a gente nunca tem que pensar só na parte econômica, tem que também investir na tecnologia, na forma de pensar, né, através de investimentos nas universidades, né, com incentivo aos professores, com incentivos aos pesquisadores, que logicamente, né, isso aí é uma bola de neve que vai incentivar aí os alunos. Isso começa na escola, começa aí na educação básica, né, a formação de nossos alunos para esse desenvolvimento, né, Júlia? Você está falando aí, fica passando um filme assim na nossa cabeça. A gente conhece tantos pesquisadores aí bons e que não têm esse incentivo e que acabam desistindo e indo para outros lugares. E o Brasil tem tanta capacidade, tanta potencialidade, tantos seres humanos, pessoas inteligentes que a gente poderia estar desenvolvendo várias coisas. Porém, a gente não tem subsídio. Então, quem sabe, né, com o passar do tempo, a gente vai ver aqui no Brasil, está aquém aí do desenvolvimento através de valores na pesquisa e desenvolvimento, mas, né, com tendências a sempre melhorar. A gente tem que sempre ser positivo nesse país aí, apesar das dificuldades. Vamos lá para a próxima tela. Problemas das instituições de política industrial e tecnológica do Brasil. O eixo central da organização institucional da área, com poucas exceções, é o mesmo das décadas de 1950 e 1970, quando os objetivos eram mais simples: promover o desenvolvimento de setores específicos, né? No caso aí as indústrias de base. Hoje os objetivos são muito mais qualitativos e refinados. Não se trata de construir setores, e sim de movê-los em direções determinadas, criar condições contextuais para que possam capacitar-se a inovar e ganhar produtividade e eficiência produtiva, e com isso desenvolver-se de forma sustentada. É isso aí, quando cita, né, esse período de 1950 a 1970, você tem que lembrar das indústrias de base, né, e a começar aqui fortemente com as indústrias automobilísticas. Então você tem só um setor produtivo, tendo aí um claro investimento, principalmente na região sudeste, que já tinha uma certa infraestrutura vinda aí, né, da questão aí do ciclo do café, né? Mas esse período de concentração ele ficou muito longo e até hoje reflete na economia do Brasil. Então tem que ter essa, né, dissolução de parques tecnológicos e espalhar aí para todo o país, como acontece nos Estados Unidos, como acontece na União Europeia, como acontece no Japão. Não ter essa concentração, e sim uma distribuição, porque vai gerar emprego, gera investimentos tecnológicos e, logicamente, todo o país acaba crescendo. Então, é um dos problemas aí que ainda afeta o Brasil, mesmo a gente estando aqui no século XXI. Quer falar alguma coisa? Tem algum chat aí, alguém comentando? Eles estão tão quietinhos, Antônio. Será que foi por causa do aniversário da minha esposa? Não foi não. Então tá bom, vamos lá então. Então vamos lá pro mapa aí para animar vocês aí, falando aí das macro-regiões geoeconômicas. A gente sabe que o Brasil tem lá, né, também lá uma divisão regional, né? Mas também temos outras divisões. Uma delas aí que é super importante, ela trata da economia das regiões. E interessante, então vocês estão observando aí que são 3 macro-regiões e que ela não é separada pelas fronteiras do Estado, como é a divisão regional. Olha aqui que interessante. Não necessariamente na fronteira. Ó, pega um Estado, tem uma característica, uma outra parte do Estado tem outra característica. A mesma coisa acontece aqui, né, com essas regiões aqui. Tá? E por que isso? Porque dependendo da localização, há uma questão econômica.
Por isso, então, que se fala nesse processo geoeconômico. Vamos colocar de novo lá na tela para vocês observarem. Ó, região amazônica, né? Qual que é o forte dela? Extrativismo vegetal, mineração, tem o setor industrial, que é a Zona Franca de Manaus, está crescendo outras áreas industriais, mas a Amazônia é conhecida por isso, pela extração e pela agropecuária fortemente. Então, essa região que está em verde, ela tem essas características econômicas. Lembrando que não são homogêneas, tá? Não são iguais, elas têm as suas diversidades, tá certo? A região vermelha é a região nordeste, tá? E aí ela tem uma questão assim interessante. Foi onde ocorreu lá o início do processo de povoamento do país, né? Ele tem grandes contrastes naturais, tanto é que ela é dividida em sub-regiões, né? O meio norte, o sertão, a zona da mata, o agreste, né? E tem lá o seu desenvolvimento econômico, né? Através também de indústrias, não tanto como a região centro-sul, por exemplo, né? Depende aí da localização, principalmente na faixa da zona da mata, cresce muito isso, mas tem também a questão aí da agropecuária, principalmente na questão da subsistência. Agora, na parte laranja, põe lá na tela por gentileza, é a parte considerada a mais rica do país, a mais globalizada. É a região chamada aí de Centro-Sul. É um complexo regional diversificado, o mais desenvolvido economicamente no Brasil. Tem as atividades agrícolas mais modernas, né, o famoso agrobusiness, né, o agronegócios, né, tem as empresas transacionais, na sua grande parte localizada na região sudeste, tem os comércios, tem as grandes universidades do país, tem os tecnopolos, ou seja, e é extremamente urbanizada, como também a do Nordeste, mas tem características diferentes. Então, por isso que o Centro-Sul é considerado o eixo central da economia do país, porque ela acaba concentrando, principalmente na região sudeste, essa questão econômica. Por exemplo, bolsa de valores. Hoje, né, o comércio virtual, né, os negócios virtuais, eles estão bem acima aí dos negócios comerciais feitos aí com transições de mercantis, né, de produtos. Né, as ações das empresas movimentam a nossa economia, elas pode gerar uma crise econômica, como aconteceu nos Estados Unidos em 2008, que foi a questão aí do imobiliário, que faz parte aí das bolsas de ações dos Estados Unidos, como aconteceu em 1998 com a queda, né, não a quebra, né, da bolsa de Hong Kong, que fez lá o efeito dominó e afetou outros países. Então a gente tem hoje, né, isso graças à tecnologia, né, uma diferenciação, né, global, né, do processo econômico produtivo com o processo econômico virtual, tá certo? E as bolsas de valores, ela tem uma grande importância dentro dos países, tá certo? Aí a próxima aí que nós vamos ter uma outra divisão, que muita gente conhece, que é regiões de integração e desenvolvimento, tá certo? Aí já ela é um pouco parecida com a geoeconômica, mas ela tem as diferenças, que é uma integração, né, tendo aí um polo central, tá certo? Então, quando a gente vê lá Madeira, Amazonas, essa região aí tem uma concentração principalmente no estado do Amazonas, mesmo tendo aí, né, uma integração com o Pará, mas com características mais próximas. E temos outras aí, o Arco Norte, a região oeste integrada, a região sudoeste também integrada, Araguaia, Tocantins, a Transnordestina, o São Francisco, o Sudeste e o Sul, que tem aí semelhanças parecidas com os aspectos econômicos, mas que também tem outras relações aí para regiões integradas, tá certo? Na próxima, que também é interessante retratar, é a parte de regiões geoeconômicas do uso do território. E aí presta atenção aqui na legenda, ó. Cidade com forte especialização industrial, tem lá o quadradinho, então a gente vai observar os quadradinhos que tem lá uma especialização industrial. E essa legenda aqui colorida, ela está mostrando o grau de uso de máquinas e irrigação dos espaços agrícolas. O que está em verde usa menos. E o que está lá em laranja e vai escurecendo, são as partes com mais intensificação, né, da agropecuária através da utilização de maquinário e de processos mais avançados da agricultura e da pecuária. E onde está concentrado? Vamos lá de novo no mapa, mais na região sudeste e na região
centro-oeste, tendo aí um pouco também na região sul. Ou seja, lembra daquele mapa geoeconômico, centro-sul? Tá aí, porque, né, que mostra lá o centro-sul tendo as características principais da economia do Brasil, tá certo? Então vejo que são mapas diversificados, mostrando regiões, né, diferentemente daquela região tradicional, das 5 regiões, que delimita pelas fronteiras, eles delimitam principalmente por questões econômicas, tá certo? Lembrando que não são homogêneos, mas têm características próximas. Vamos lá, uma atividade, professora Juliana? Vamos aí! Todo mundo participando agora, mande o nome do estudante, o nome da escola, para responder a seguinte questão. Qual estado tem a maior especialização industrial no Brasil? Quanto tempo? Essa é fácil. Um minuto. Minutinho. 1 minuto, a gente já volta. Gente, eu queria que tivesse voltado um pouquinho antes, porque o professor Antônio estava dançando aqui no intervalo. Imagina, que isso. Eu estava me movimentando, é diferente. É que a professora Juliana considera qualquer movimento uma dança. Exatamente, a dança está dentro de nós aí, pode dançar todo mundo, viu? Vamos lá para a resposta. A Débora, a estudante Débora, da professora Regina, Estado de São Paulo, será? É isso aí, né? O estado de São Paulo ainda concentra essa questão industrial, né? Tanto é que vamos colocar aí já um mapa, já para ver a distribuição espacial das indústrias, né? Um mapa aí de 2016. E a gente observa, né? Tá, até se a gente for analisar um mapa da década de 1970, a gente viria menos pontinhos verdes espalhados pelo Brasil. Mas olha aqui, ó. Principalmente deslocando de São Paulo para suas proximidades aqui, ó, da cidade de São Paulo, né, que a gente viu aqui, ó, tá? Então tá aqui, ó, número de empresas industriais extrativas ou de transformação por município, né? Então aqui, ó, né, circulares verdes na legenda aí, acima de mais de 33.600 empresas, e ainda nós temos essa concentração, que lógico, é benéfica para o estado de São Paulo, mas que não é tão benéfica para um Brasil que poderia estar distribuindo, mas precisa investir principalmente nos meios de transporte, o meio de transporte ferroviário, que é o mais barato aí, é via terrestre, e espalhar esse investimento aí através de pesquisa e desenvolvimento por todo o Brasil. Agora nós vamos ver um outro mapa mostrando aí o gasto total com pesquisa e desenvolvimento P&D entre 2011 e 2015, em relação ao PIB. Então o que você está vendo aqui é a porcentagem em relação ao PIB. Então os que estão aqui em amarelo, eles gastam menos de 0,5% do que eles arrecadam no PIB, né? O Brasil está aqui em verde, ó, entre 0,5% a 1,25%. Os países em vermelho, que são os países desenvolvidos, aqui Austrália, Japão, União Europeia, Estados Unidos, são os que investem mais em pesquisa. E, logicamente, dá um destaque, né, para o potencial de desenvolvimento tecnológico que eles têm nos seus países. Vamos lá para a próxima tela, já é um gráfico, né? É bom, professor, legal trabalhar na aula isso aí, porque, né, para mostrar para o aluno, né, aqui a intensidade de pesquisa e desenvolvimento empresarial, chamada aí de BIRD, que é o suporte do governo às empresas em porcentagem do PIB. É o Brasil aqui, ó, em relação, né, a investimento do governo para as empresas. Um pouco mais de 0,1% em relação ao PIB. Tá certo?
fazendo uma comparação com outros países, né, o potencial aí é muito baixo. Na próxima tem um gráfico mostrando aí a participação relativa dos países nas patentes, né, o direito de produzir, né? O Brasil está aqui, ó, bem baixo, né, menos de 1%, enquanto que Estados Unidos aqui, ó, está em torno aí de 37% das patentes em biotecnologia do mundo entre 2010 e 2013. Vamos lá para a próxima. Também tem um outro gráfico mostrando a densidade, a vantagem tecnológica em nanotecnologia, né? O ápice aí do investimento. Aí o Brasil, né, em torno aí de mais ou menos 1,3%, né? Singapura aí, ó, aparecendo em destaque com quase 4%, né? Vamos lá rapidinho para o próximo. Para finalizar, a densidade estimada da robotização, a utilização de robôs nas indústrias, né, dando destaque aqui, ó, Coreia do Sul, né, com, né, em torno de quase 370 computadores para cada 10 mil robôs, né, a cada 10 mil empregados, o Brasil ainda em baixa. Certo, pessoal? Entre rapidinho no Saiba Mais, printe a tela, tem o site do INPE, né, o Instituto aí Nacional de Pesquisas, que aí tem bastante informação para vocês sobre tecnologia. Obrigado aí pela participação, valeu aí por ajudar a comemorar o aniversário da minha esposa, ela ficou muito contente. Valeu, Ju, por essa participação de novo, principal. Um abraço a todos. Obrigado aí, estúdio. Vocês foram 10 hoje. Tchau, como gente. sempre, né? Coração, coração! Até agora quem lembrou fui eu. Não esqueçam de avaliar essa aula, hein? Um abraço. O coração tá meio bala, mas vai com o coração para vocês.